Estenda a sua mão, por favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa tarde, nesse dia, para aprendermos mais do Senhor. Nesta hora nós te apresentamos a vida da Helena, Pai. Pedimos que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, que o Senhor a conduza, Pai, nesta ministração e que a Tua palavra venha como uma semente poderosa caindo em terra fértil para poder produzir muito fruto. Que a Helena esteja agora nas Tuas mãos e que ela fale daquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Nós oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, queridas. Pode se assentar. Nós estamos gratos ao Senhor por ter nos trazido de volta a essa casa. Que bom que nessa tarde de sábado você escolheu a boa parte. Que bom, a gente sabe que às vezes como mães é difícil a gente se ausentar num dia que as crianças estão em casa, num dia que às vezes o marido demanda a nossa presença, algumas trabalham ainda no período da manhã. Que bom que vocês vieram. O Senhor nunca dispensa de mãos vazias aqueles que têm sede e fome por Ele. Amém? Pessoal, eu falei com a pastora Eliette que a gente tinha que ter invertido essas palavras. A palavra dela nos convidou para ficar estirada aqui no chão. A vontade era da gente ficar adorando até, né? Foi muito, muito precioso que nós recebemos através da vida dela. Glorificamos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. E antes de nós lermos o texto, eu queria que nós entendêssemos um pouco a perspectiva da felicidade bíblica. O nome desse congresso é Seja Feliz. Seja feliz. E hoje as pessoas elas buscam tanto por felicidade. Como as pessoas querem a todo custo ser felizes. Nós acreditamos de uma maneira muito equivocada que as nossas circunstâncias é que definem o nosso estado de felicidade. Mas quando a gente olha pela perspectiva bíblica, a palavra que foi traduzida para o português, o original que foi traduzido para o português como feliz, como a gente vai ler daqui a pouco em Mateus capítulo 5, ou bem-aventurados, né? Não é apenas um estado de disposição favorável, uma disposição emocional favorável. Não é só sobre isso quando a felicidade bíblica é abordada nessa palavra. Muitas vezes, do original, traduzindo para o português, a palavra sofre um esvaziamento. A palavra no hebraico ou no grego, ela é muito rica, muito ampla. E às vezes, quando vai traduzir, tanto do hebraico quanto do grego para o português, perde um pouco. Por exemplo, shalom foi traduzido para nós como paz, não é assim? Shalom, paz. Mas shalom, no sentido exato da palavra, é muito mais do que a ausência de guerra. É muito mais do que uma vida em tranquilidade, sossego e paz. Quando um judeu diz para outro judeu shalom, ou diz para outra pessoa shalom, ele quer dizer que você tenha paz, que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos, que os seus relacionamentos sejam saudáveis, que a nação onde você vive seja abençoada. É muito mais amplo o significado de shalom, que foi traduzido para a gente apenas por paz. E não é diferente nessa palavra, que foi traduzida para o português como feliz. A felicidade bíblica é mais do que isso. É mais do que um estado, uma disposição emocional favorável. Bem-aventurado, no original, é aquele que atinge seus fins, cumpre o seu propósito e floresce. Perceba que o florescer só vem na etapa final. Primeiro você atinge seus fins, primeiro você cumpre o seu propósito, e então você floresce. Por isso que muitas pessoas, atrás dessa felicidade, apenas disposição emocional favorável, elas abrem mão de casamentos. Elas querem fugir de uma situação conflituosa, desconfortável. Mas, às vezes, essa situação conflituosa, desconfortável, se você permanecer, se você trabalhar para cumprir os seus fins, alcançar o seu propósito, você vai florescer.
Não é à toa que Jesus deixou o melhor vinho para o final. Não foi apenas uma coincidência, o melhor vinho ter ficado para o final. O que eu vivo hoje no meu casamento, eu não vivi quando eu era recém-casada. Mas por quê? Isso brotou do chão? É sorte? Não. É investimento, é trabalho, intencionalidade, confiança nas promessas de Deus, obediência às promessas de Deus. E hoje nós somos uma geração muito imediatista. A gente não quer viver o processo, mas a gente quer ver os resultados. E isso não tem nada a ver com a ênfase bíblica. A ênfase bíblica tem tudo a ver com confiar, perseverar, obedecer, para depois ver florescer. Então, com isso em mente, eu queria que você começasse a ler esse texto comigo. Jesus está ensinando um princípio fundamental, eu costumo chamar da espinha dorsal do Evangelho. Certo dia, quando Jesus... Desculpa, eu estou na nova versão transformadora, a NVT. Então, a minha linguagem pode ser um pouquinho diferente da sua. Desculpa, pessoal da mídia, eu não avisei vocês com antecedência. Se não derem tempo de vocês mudarem para a NVT, não tem problema, só fica ligado, tá bom? Na leitura. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Pausa. O que foi falado aqui hoje? Maria escolheu a melhor parte e ela se assentou aos pés para aprender. Jesus estava ensinando. Que ele continue nos ensinando nessa tarde. Amém? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Quando a gente olha para esse texto e a gente começa, felizes os pobres de espírito, a gente já fala assim, ai meu Deus do céu. Não tem nada a ver com a felicidade. Se a gente entra nesse pensamento desse tempo, isso tem nada a ver com a felicidade. Aliás, essa palavra, pobre de espírito, ela tomou até uma conotação meio pejorativa, né? Nossa, fulano é pobre de espírito. É pobre de espírito, ele é bem-aventurado, né? Felizes os pobres de espírito. Qual que é o conceito de pobre pelo dicionário, né? Qual que é o conceito de pobre? E a gente vai chegando aí. Pobre de espírito, segundo o dicionário. Pessoa simples, pobre de espírito, tá, gente? O conceito do dicionário. Pessoa simples, de boa fé, sem intenções reservadas. Pessoa crédula. Pessoa cujas ideias ou atitudes são limitadas. Pessoa pouco apegada aos bens materiais. Olha que interessante. Eu gostei desse conceito. Pessoa simples, de boa fé, sem intenções escusas nem reservadas. Felizes os pobres de espírito. Será que nós somos? Porque, gente, a gente vive num tempo hoje que quer tanto ostentar, quer tanto mostrar como a gente é superior, né? As redes sociais ainda deixaram isso mais ativado, né? A gente põe o filtro para não parecer tão velha, né? A gente quer disfarçar. A gente não posta a dificuldade, a gente posta, e se a gente postar, nós seremos criticados. A gente posta o dia do glamour, o dia do casamento, o dia que você está bem vestida, maquiagem, né? A foto de família, margarina. Você teve que tirar 20 para uma prestar, mas é essa que vai para o Instagram. Né?
Não mostra os intervalos. Cala a boca, fulano, não, fulano. Você está fechando o olho. Ai, não gosta de tirar foto. Essa parte a gente abafa. Porque a gente quer vender uma imagem de sucesso. Fulano é muito bem sucedido. Né? Mas só que a Bíblia diz para a gente outra coisa. Gente, o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 12, não entre na forma de pensamento desse século. Se vocês querem experimentar a boa, agradável, a boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês, tem uma condição anterior a isso. Você não pode pensar do mesmo jeito que o mundo pensa. Você não pode viver do mesmo jeito que o mundo vive. Você tem que entrar num outro ritmo, numa outra forma de pensamento. A gente precisa renovar a nossa mente na verdade de Deus. E não nos deixarmos embalar pelas mentiras bem contadas e sedutoras desse tempo. Porque parece legal? Parece. Mas todo mundo está ostentando na rede social, mas o número de suicídios aumentou, a depressão está pegando, a ansiedade para todo lado, todo mundo precisando de psiquiatra. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa, não, graças a Deus pelos psiquiatras. Porque eu acho que Deus sabia que a bagaça ia ser tão grande, que já capacitou o homem para, vamos lá, deixa eu dar inteligência para o psiquiatra, inteligente para o psicólogo, inteligência para essa galera, para lidar com o nível de confusão desse povo que vem aí. Então, de maneira nenhuma, eu estou falando mal do psiquiatra. Graças a Deus pelos psicólogos e pelos psiquiatras. Mas eu estou dizendo que esse estilo de vida que a gente está vivendo neles, a gente tem mais acesso, a gente tem mais oportunidade, fica todo mundo com a vida linda no Instagram, no Twitter nem tanto, no Twitter é mais baixaria, no Twitter é mais, né, as guerras. Mas no Instagram, então, tudo é glamour. Mas a gente está numa sociedade mais feliz? Não, definitivamente não. Então, a gente acorda para a vida, simplifica. Tantas vezes, hoje a gente estava almoçando com uma irmã querida aqui da igreja, foi nos levar, e a gente estava falando quantas vezes a gente imprime tempo e energia para correr atrás do vento. Quantas vezes a gente negocia. Gente, fala sério. Fazer xixi quando você está apertado. Beber água quando você está com sede. Não serve outra bebida, tem que ser água. Quando você está com a garganta seca, a boca seca. Água fresca. Tirar o sapato. Ai, que delícia quando você chega em casa. Sua casa pode ser o lugar mais simples do mundo, mas te parece um palácio. Sério que a gente precisa de ostentar tanto? A gente está perdendo os melhores capítulos da vida, porque a gente não quer ser simples. Não quer viver uma vida simples, não quer ser pobre de espírito. Outra coisa dentro do conceito, necessitado, dependente. Gente, nós somos. Nós somos necessitados. Sabe por que você acordou hoje? Porque Deus te deu fôlego de vida. Você não podia fazer nada para acordar hoje. Gente, como nós temos uma ideia limitada sobre Deus. Como nós construímos e customizamos Deus, a nossa imagem. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muito importante se dizer nesses dias. Muitos apostatarão da fé. Não é isso que a Bíblia diz? E sabe, muita gente sabe o que vai ser responsável por muitos apostatarem da fé? Um Deus customizado. Quando Deus revela a sua face de justiça, mas como que Deus faz isso? Quando Deus fala não para a nossa oração, que a gente jurava que era o melhor, a gente fala assim, quer saber? É Deus mesmo que respondeu essa oração? Por que Deus não atendeu? Gente, deixa eu falar, Deus é Deus. Ele está fora do tempo, Ele é eterno, e Ele nos criou, não porque Ele precisava, Ele nos criou porque Ele quis. Então vai ser do jeito que Ele quer. E eu vou tranquila, porque eu sei que Ele é amor, misericórdia e graça, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Gente, o Deus do Antigo Testamento não mudou, embora Ele tenha revelado sua face amorosa no Novo Testamento. Na nova aliança, Ele nos convida a contemplar a sua face misericordiosa, graciosa e amorosa em Jesus Cristo. Mas Deus não mudou de caráter nem de personalidade. Ele continua odiando o pecado. Ele não tolera o pecado. Ele é um Deus santo e perfeito.
E aqueles que não buscam santidade, se escondendo em Jesus Cristo, serão destruídos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, mas aí você já começou a ouvir, o pessoal fala assim, esse seu Deus que manda para o inferno não é o meu Deus, minha linda, não é o meu nem o seu, é o Deus da Bíblia. É o Deus das Escrituras. É o Deus que se revela amoroso, misericordioso, gracioso, compassivo, longânimo, tardio em irar-se. Tem mais de 2000 anos que Ele está dando chance para a bagaça mudar. Tem mais de 2000 anos que Ele tem estendido misericórdia. Tem mais de 2000 anos que não choveu fogo do céu por causa de Jesus Cristo. Ele olha para nós através da cruz de Cristo. E quando nós não conhecemos Deus como Ele é, na sua totalidade, nós também não conhecemos a plenitude do Evangelho. Abraçamos uma religião e confiamos na nossa própria justiça e na nossa própria bondade. Deixa eu te dizer uma coisa, minha linda, querida, fofa. Você é ruim. Você não é boa, não. Você pensa que você é boazinha, não é não. É só colocar você numa situação extrema com uma arma na mão para ver se você é ruim ou não. A gente é muito confiada na nossa justiça. Tudo de bom que tem em você é a graça e misericórdia de Deus que está te moldando aí, ó. Oh, bendito Deus seja pelo Espírito Santo em nós. Porque tira o Espírito Santo de nós para ver o que resta. Seladas no Espírito, a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, perde as estribeiras, entra no barraco, não precisa nem ser uma situação extrema. É só ser do jeito que você não quer, pisou no seu calinho, sua Eva levanta. E o Senhor quer nos levar para esse lugar, nos lembrando que aquele que é pobre de espírito, aquele que é dependente, que conhece a sua limitação humana, que conhece a bondade, a graça, a soberania de Deus e fala, eu sou pequeno, que bom que o Senhor me ama, que bom que o Senhor cuida de mim. Eu preciso do Senhor, eu não posso fazer absolutamente nada sem o Senhor. Esses serão felizes. A consequência para esses, deles é o reino dos céus. Quando parece que você está perdendo, você está ganhando. Parecia que Jesus estava perdendo na cruz, sim ou não? Imagina a confusão na cabeça dos discípulos. Nós andamos com ele 3 anos, a gente viu ele curando, fazendo milagre, maravilha. Agora ele está pendurado no madeiro, nu, exposto. Perdemos. Mas o que diz lá em Filipenses capítulo 2? Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. Foi porque ele se esvaziou, foi porque ele foi humilhado, morrendo na morte de cruz. Foi por isso, o texto diz, foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Lúcifer já foi moldado numa outra vibe. Ele já era querubim e desejou ser como Deus. Como Jesus vem como cordeiro, desfazendo as obras do diabo desde a sua encarnação, sendo contrário a Satanás. Você está parecendo mais com quem? Felizes os que choram. A gente não quer chorar. A gente não quer chorar. Chorar, quando a gente chora assim de quebrantamento, alegria, contemplação, é delicioso. Mas quando você chora de angústia, quando você chora de dor, tem 2 tipos de choro que eu quero enfatizar aqui. Os que choram segundo Deus são aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Eu não estou falando daqueles que choram de raiva, choram porque ficaram irados, choram porque querem vingança e não conseguem. Eu estou falando o choro segundo Deus, aquele choro que o Espírito Santo provoca em nós. Vem aquela doce voz convencendo a gente, gerando em nós arrependimento de pecado, convicção, arrependimento, consciência da nossa dependência. Então a gente chora, a gente se derrete, a gente baixa as defesas, a gente fala, Senhor, eu preciso de Ti. É quando a gente olha para Ele e a gente fala, Senhor, me perdoa, eu preciso do Seu perdão. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão,
Preciso de ti, quebranta o meu coração. É esse choro. Lá em 2 Coríntios fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que a tristeza que produz o arrependimento e leva à salvação. E o outro tipo de choro são as outras angústias. Então, esse primeiro choro, ele leva à salvação, porque ele gera arrependimento. O outro choro é o choro angustiado. O choro, às vezes, de uma oração que você já faz há muitos anos e não tem respostas. O choro, às vezes, de angústia pelo silêncio de Deus. O choro de angústia, como foi mencionado aqui hoje, pelo luto, a partida de alguém que você ama muito. O choro, às vezes, pela decepção de alguém que você teve em muita alta conta e fracassou com você, falhou com você. Para essa angústia. A angústia que vem, às vezes, de você ver o caos se armando, a injustiça prevalecendo sobre a justiça, as coisas invertidas, os valores trocados. Às vezes isso provoca em nós angústia e a gente chora. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, tem misericórdia do meu marido. Essas angústias que todas nós temos. Tem uma promessa para elas. O texto diz que nós seremos consolados. E aí a gente se lembra que Deus considera as nossas lágrimas. O salmista diz: conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Nós podemos chorar. Que válvula de escape maravilhosa é essa que jorra pelos olhos e alivia a nossa alma. Mas chore aos pés da pessoa certa, como Maria fez. Chore, porque Ele está recolhendo as suas lágrimas e escrevendo, registrando num livro, e Ele trará no tempo oportuno respostas, e se não respostas, consolo, fortalecimento. Deus, Helena, Deus não respondeu, mas Ele está te fortalecendo. É Ele que tem te mantido de pé, é Ele que tem te sustentado. A gente se lembra da promessa de Apocalipse: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. O nosso choro é temporário, minha linda. Tem uma promessa de que os nossos olhos vão ser enxutos de toda lágrima. A gente parou de sonhar com a eternidade, com um novo céu, nova terra, com o reinado do Senhor. A gente parou de sonhar com isso. A gente está preso aqui nessa existência, onde nós somos apenas peregrinos. A gente está tratando o temporário, o transitório, como se ele fosse permanente. E quando a gente assume essa perspectiva, a vida fica ruim demais. A vida fica pesada. Aí você vai pela vida, Deus quer que você viva em confiança, em plenitude, em abundância, a despeito das circunstâncias. Essa é a felicidade bíblica. Não depende das circunstâncias, depende daquele a quem eu tenho crido. Depende da esperança vindoura. Depende de saber que eu posso estar no mais fundo do vale. Eu não estou sozinha. Ele está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Gente, isso não é religião, isso tem que sair do papel, entrar em nós e tomar vida prática. A gente canta: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Um vitimismo. Ai, mas fulano, Deus respondeu a oração, né? Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós somos seres individuais. Apesar dele estar tratando com o todo, porque o Pai é nosso, não é Pai meu que está no céu, é nosso. Ele tem um plano para o todo. Ele também sabe a medida que cada um de nós aguenta e onde cada um de nós tem que ser aperfeiçoado. Então Ele nunca vai te tratar como a sua irmã. Ele sabe. Você que é mãe aqui, entende o que eu estou dizendo. Eu tenho 4 filhos, cada um de um jeito.
Não dá para criar filho atacado, é avarejo. Cada um é único. O que funciona para um, diametralmente oposto, é horrível para o outro. E nós somos mães imperfeitas, a gente fica tentando equilibrar os pratos e acertar. Agora você imagina Deus, que é um Deus perfeito e sabe de todas as coisas. Antes de você existir, foi Ele que te entristeceu no ventre da sua mãe. Você sabe que Ele não te conhece? Ele te conhece. Você pensa que você engana Ele? Engana não. Mas fica firme aí, que Ele é amor, graça e misericórdia. E Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o seu bem, se, somente se, você ama a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses. Amar a Deus não é dizer que ama não, tá, gente? Amar a Deus é obedecê-lo. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e Ele quer que a gente tenha essa perspectiva. Que mesmo que eu esteja vivendo uma vida difícil aqui, um período difícil, gente, nenhuma dor é para sempre. E nenhuma vitória é para sempre também. Às vezes você está vivendo uma fase ótima da sua vida. Vai passar. Misericórdia, Helena, só que de Jesus tem poder. Não, gente, sabe a história do eletrocardiograma? É aquilo mesmo ali, ó. Enquanto tem vida, tem altos e baixos, altos e baixos. Na hora que parar, outro nível, outra estação. Você já passou dessa para melhor. Vocês entenderam? Nessa existência, para a nossa própria saúde, para a manutenção da nossa saúde espiritual, tem que ter altos e baixos. É só você lembrar aí que o tempo mais feliz da sua vida foi o tempo que você menos parou diante de Deus. Tem uma coisa que mantém a gente aos pés do Senhor, é o vale. Estou certa ou estou errada, gente? O máximo que a gente fala lá nos tempos bons, oh, Jesus, muito obrigada. Agora, quando a coisa está pegando, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí você gasta tempo, você lê livro, você faz curso, você vem em todos os cultos, vem no culto de oração. Por isso que eu te digo, minha linda, isso é bênção. Mas não continue nesse estado, não. Evolua. Ame a Deus por o que Ele é, não apenas por aquilo que Ele te dá. Os que choram serão consolados. Felizes os humildes. Vamos ver o que é humilde. Qual que é o conceito de humilde, gente? Deixa eu achar aqui o meu conceito de humilde, segundo o dicionário. Que tem ou aparenta humildade. Aí eu discordo do dicionário, né? Porque humilde mesmo não só aparenta, não. Simples. Olha a simplicidade aí de novo. Modesto. Sem grandes pretensões, que reconhece os próprios erros ou defeitos, respeitoso, acatador, submisso, humilde, o rei de toda a terra, manso e humilde de coração. Mas quando nós somos forjados pelo pensamento desse século, a última coisa que a gente quer ser é humilde. A gente quer reconhecimento. A gente quer seguidor no Instagram. A gente quer aplauso pelo nosso trabalho. A gente busca honra. E um autor do século passado, Andrew Murray, ele dizia uma coisa: quando procuramos honra, desviamos-nos de Deus. E é a pura verdade. Todas as vezes que você procura o reconhecimento daquilo que você faz, você vai se frustrar. Quanta gente deixou a igreja porque, o pastor não me reconheceu. Eu servi tanto aquela igreja, ninguém nunca me deu uma festa de aniversário. Será que o erro foi da igreja? Para quem que você estava entregando o seu trabalho? Para quem era a sua adoração? Se a pastora Eliette tivesse lavado o banheiro aí 6 meses, e ela tivesse com os olhos no reconhecimento da igreja e não viesse, ia ser extremamente frustrante. Mas ela sabe tudo que ela recebeu do Senhor. Quem recebe a glória do outro, já recebeu.
Mas aquele que não recebe glória aqui vai receber a coroa do próprio. É essa coroa que eu almejo. Cada vez que as pessoas falam assim, Helena, você é uma bênção. Não, meu Deus, me devolve aqui a pedrinha da minha coroa. Eu quero ouvir dele. Vinde, bendita. Helena, bendita do meu Pai. Entra na posse do reino que está preparado para você. Eu quero ser reconhecida por ele. Eu quero ser encontrada nele. E quando a gente começa a ter isso em mente, gente, a vida fica mais leve. Porque você não fica decepcionado à toa. Não é qualquer coisinha que vai te angustiar. Não é um bando de gente falando mal de você na internet porque entenderam o negócio errado que vai te afetar. Olha, eu quis dizer isso, vocês entenderam isso? Que pena, é isso que eu quis dizer. Mas você... Então tá bom, fica na paz. Fica na paz. Por quê? Porque o Senhor, o meu Senhor, conhece o meu coração. E isso basta. Basta para você. Ou será que você está querendo receber a faixa da mais humilde? Gente, humildade é aquela qualidade do caráter que a gente nunca vai saber se a gente tem. Porque se um dia você falar, até que eu estou humilde, caiu aí, ó, fracassou. O dia que você achasse, não, até que eu estou humilde, pô, acabou de perder, recomeça. Volte 3 casas. 1, 2, 3. Em Mateus 11, 29, o grande humilde diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quanto peso a gente carrega na alma, porque está frustrado e decepcionado, porque o outro não reconheceu, o outro não chamou para o aniversário, o outro foi tomar o café com a amiga e não te incluiu. Vida, céus, azar, ninguém me ama, vou procurar uma outra igreja que me considera. Vai lá para o seu sumo pastor, ele não te rejeita, ele te perdoa, ele te renova, ele te limpa, ele te lava. Helena, mas cá entre nós, né? É importante a gente receber reconhecimento. Claro que é. Estou dizendo que não é. Não estou demonizando a gente ser reconhecido por um bom trabalho desempenhado. Se você tem alguém que trabalha para você e faz um bom trabalho, planta o que você quer colher, porque a gente gosta muito de receber reconhecimento, mas reconhecer o outro a gente não quer, né? Hashtag fica a dica. A gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta, né? Agora, nossa dependência não pode estar nisso, nosso equilíbrio não pode estar nisso, a nossa felicidade não pode estar condicionada a isso. Mas na consciência de que o que eu fiz para Deus está feito, está entregue e jamais será desprezado. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Vamos lá no dicionário para saber o que é justiça. Justiça, segundo o dicionário, princípio ou virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada pessoa e pela atribuição do que é devido a cada um. Condição do que é equitativo ou moralmente correto. Poder de aplicar as leis, poder judicial. Aplicação das leis para solucionar litígios, julgar causas ou atribuir sanções, conformidade com o direito estabelecido. Isso é justiça. Quem tem sede e fome de justiça. Será que nós temos fome? Gente, fome e sede fala de necessidade primordial. Fome para a gente comer, sede para a gente beber. Manutenção da vida. Para a gente ter vida, a gente precisa de comer e beber. Teve um pastor recentemente aí que foi fazer um jejum igual como o de Jesus. Faleceu, irmão. Que ele foi fazer sem uma orientação. Gente, nós não podemos, a gente até consegue ficar sem comida há muito tempo, mas sem água não. Nosso corpo é composto de grande quantidade de água. E aquele irmão fez um jejum de comida e de água. Mas Jesus fez dirigido pelo Senhor. E aquilo que o Senhor dirige, Ele mesmo sustenta. E Jesus teve fome e teve sede. Mas eu fico me perguntando se Ele se absteve 100% de água. Será que foi 100%? Porque Ele estava numa condição humana, totalmente humana. Isso a gente não vai saber.
Mas o fato é, nós não podemos ser conduzidos pelas nossas emoções. Precisamos ser conduzidos e aprender até a jejuar. Hoje tem livros que ensinam como aplicar o jejum. Você não começa com os 40 dias. Você vai aplicando o jejum de tempos em tempos, até você ir crescendo nisso. E você precisa de ter estratégia e direção do Espírito Santo para você jejuar. Então, comida e bebida fala de essencial para viver. Você precisa de beber água para viver. O seu corpo vai colapsar sem água. Naturalmente, ele vai colapsar. Ok? Então, isso fala de algo extremamente importante, sim ou não? E ele está falando aqui, felizes os que têm fome e sede, ou seja, aqueles para os quais é essencial a justiça. Tem muita gente chamando de sede de justiça de vingança. Chamando de sede de vingança de sede de justiça. Não é, gente? A sede de justiça não é em relação apenas à justiça que o outro vai praticar em relação a mim, mas a justiça que eu vou exercer nos ambientes onde eu transito. A justiça que eu vou defender nos ambientes onde eu transito. E a justiça que eu vou buscar e esperar em Deus, que é, de fato, o justo. Deixa eu só lembrar você uma coisa. Todo o nosso conceito de justiça, ele é imperfeito. A Bíblia diz que nossa justiça própria é como trapo de imundície. Para traduzir para o nosso mundo ocidental, é paninho de menstruação. Desculpe os homens presentes. Paninho, quando não tinha absorvente, era esse aí que é o trapo de imundície. Olha isso. Essa é a nossa justiça. A nossa justiça, ela é parcial. A nossa justiça não sonda os corações. Quem inventou a justiça foi Deus. Ele é anterior ao conceito de justiça. Por isso, ele é justo. Ele é perfeito em tudo que ele faz, mesmo que a gente não entenda imediatamente. Mesmo que diante do nosso coração corrompido, distorcido, Deus esteja falhando, ele não está falhando. Às vezes ele está exercendo juízo. A gente quer muito a face amorosa do Pai, mas a gente não quer a correia do Pai, a correção do Pai, o limite do Pai. E a paternidade de Deus, ela é completa. Ela não é uma paternidade fragmentada. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige o filho a quem Ele ama e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Sabe essa história que te contaram? Ah, Deus não castiga, não. Mentira. Quando Ele não castiga, é porque Ele já entregou a Satanás. Ele tirou a mão. Ah, se é isso que você quer? Tira a trava. Deixa. Então, quando Deus está te colocando coisa, está aplicando correção, dê graças a Deus. Senhor, obrigado. Não me solta, não. Não me solta, não, porque eu prefiro ser açoitada pelo Senhor do que ser açoitada pelo diabo. O Senhor é justiça. E aqueles que têm sede e fome dessa justiça, a justiça que Deus aplica, e que vai transformar também a nossa maneira de interferir nas situações de injustiça, é essa sede e fome, essa necessidade que nós precisamos ter para sermos felizes. A consequência? Serão saciados. Felizes os misericordiosos. Vamos lá para o conceito de misericordioso. O que é misericordioso? O que é misericórdia? Misericordioso é clemente, compassivo, aquele que tem compaixão, aquele que é piedoso. Gente, nós somos tão misericordiosos com os nossos. Você já prestou atenção nisso? Quando é o seu filho, sua mãe, seu pai, seu marido, alguém que você ama muito, que cometeu um erro, e vem outras pessoas falarem, você pula na frente e defende, mesmo que ele esteja errado. Mesmo que ele seja... Sabe aquela história de irmão? Quem aqui tem irmão de sangue? Me lembra quando vocês eram criança? Pé de guerra. Um batendo no outro, a mãe, aquela peleja. Para com isso, separa os meninos. Mas se vem o valentão da rua bater no seu irmão, epa! É assim ou não é?
Não, no meu irmão você não bate, não. No meu irmão bato eu. Não é assim? Pois é, gente. Mas a gente não exerce essa misericórdia quando é o filho do outro. Às vezes a gente tem a felicidade de ter uma família aos pés de Jesus. Toda família servindo ao Senhor. Toda família com temor de Deus. Toda família florescendo, frutificando. Cada um vivendo o seu propósito, seu chamado. Que delícia. Isso não te dá o direito de falar mal da família de ninguém, gente. Que bom que sua família deu certo agora. Mas você está plantando o que para a próxima geração? Conversa pouca, fica caladinha para Jesus te dar vitória. Exerça misericórdia. Porque aquilo que você não gostaria que os seus passassem, o outro pode estar passando. Fica caladinha. Hoje tem um tanto de gente, hoje virou uma coisa natural na internet. Alguém, em busca de engajamento, posta um post sensacionalista, com aquelas fotos de caras e bocas, um título pavoroso, e tem crente que nem vai entrar para ler a matéria, porque tem gente que faz isso só como chamariz para contar a verdade, ou suposta verdade. Tem gente que nem já sai espalhando. Você viu? Você viu a notícia? Você viu o que está acontecendo? Ah, bem que aquela lá nunca me enganou. Está plantando o quê? Quer colher o quê? Um irmão caiu? Eu caí. É humano. Dobre o seu joelho e ora por ele. Não leve o escândalo adiante. Não leve a má notícia adiante. Você foi chamado para anunciar boas novas. Evangelho, boas novas. Sua boca é para proclamar esperança, boas notícias. Engraçado que ninguém faz mensagem sensacionalista para contar dos missionários que estão morrendo no campo. Do pastor que vendeu tudo para entregar para missões. Daqueles que foram mortos por não negar a Cristo. Isso não vira manchete. A própria igreja está trabalhando contra a própria igreja. Satanás nem precisa ter trabalho. E Jesus fala que felizes são os misericordiosos. Porque quando você precisar, a promessa é essa, você vai alcançar. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que me faz imaginar o contrário, aqueles que não são misericordiosos, na hora que precisarem, não encontrarão misericórdia. Você quer ser feliz? Seja misericordiosa. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Mateus 18, 32 e 33. Fomos alcançadas por tão grande misericórdia. Essas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs. E muito da felicidade que nós não desfrutamos é porque não somos misericordiosas. Abrimos a nossa boca, cooperamos com a impiedade, propagamos más notícias. E a luta chega. Feche essa porta na sua vida. Felizes os que têm um coração puro. O que é puro? Gente, essa palavra pega para mim. Puro. Puro. O que é puro? Sem misturas. Genuíno. Que não tem impureza. Límpido. Transparente. Que é genuíno. Verdadeiro. Não contaminado. Que não é produto de um cruzamento. Exato. Fiel. Virtuoso, inocente, honesto, íntegro, que não foi corrompido. Oh, Senhor, nos dê um coração puro. Gente, é tão interessante que essa questão quanto a gente se manter puro. Lá em Tiago, ele diz assim: a religião pura e verdadeira
Aos olhos de Deus, o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper, ou seja, manter-se puro. Entenda que manter-se puro é uma decisão sua. É você que não se mistura. Não é no sentido de não vou comungar com mais ninguém. Não me assento na roda dos escarnecedores. Gente, Jesus andava com a turma, galera, barra pesada. Barra pesada. Ele era questionado pelos religiosos. Nossa, está andando com... Vai comer na casa do corrupto, do Zaqueu? Sério? Né? Hoje a gente tem falado muito de mesas. Né? Não se assente em qualquer mesa, levanta da sua mesa. Engraçado. Jesus não tinha mesa para ele, não. Sentava em todas. A única mesa que ele virou foi dos corruptos da religião. Essa aí ele não concordou com ela, não. Mas ele não se corrompeu. Ele se assentava nas mesas, mas quando ele levantava da mesa, todo mundo ali estava santificado pela vida dele. Quando a gente fala não se misturar, não significa se isolar, viver num monastério, se achar melhor do que os outros, porque você não é. Você teve a felicidade de ter acesso à graça e misericórdia de Deus, ser convencida pelo Espírito Santo da sua justiça, do pecado e do juízo, e ter sido a iluminação do Espírito Santo na sua mente para você entregar a sua vida para Jesus. E você está no mundo para mais nada, a não ser fazê-lo conhecido entre as nações da terra. E para fazê-lo conhecido, a luz tem que brilhar onde está escuro. Então, sabe aqueles parentes que você nunca mais visitou depois que você converteu? Vai visitar. Se você era um filho bom, seja melhor. Se você era uma esposa boa, seja melhor. Se você era uma pessoa serva, seja mais serva. Não vira o chato de galocha da sua família, pelo amor de Deus. Porque tem gente que virou crente, se acha superior a todo mundo. Não, querido, você não é superior a ninguém, não. Você parou de pecar depois que Jesus entrou na sua vida? Não. O pecado é um acidente na sua vida. Ok, você não escolhe mais o pecado, você não abraça mais o pecado. Mas você ainda escorrega? Claro. Você não passa um dia de 24 horas sem errar. Tentando acertar, você erra. Entendeu que nós não somos superiores a ninguém? Mas muitas vezes nós assumimos uma atitude de superioridade, achando que é isso que vai nos manter incontaminados. E não é, gente. Você pode, é claro, você sabe a fraqueza que você tem na vida. Então, se você tem fraqueza com bebida, para que você vai andar com os alcoólatras? Vai ser bênção na vida do cheirador. Se você tem problema com a sua língua, para que você vai andar com a fofoqueira? Anda com prostituta. Vocês estão entendendo? Eu estou usando uns exemplos bem cabeludos assim, mas é para te dizer, cada um tem a sua fraqueza. Você sabe aquilo de que você precisa se abster. As áreas da sua vida onde há vulnerabilidade, então você vai servir em outro lugar. Você não vai colocar um pedófilo para cuidar do departamento infantil. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Se manter incontaminado também é fazer essas escolhas. Mas o que eu quero dizer é ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus em qualquer lugar. Seja crente no trabalho, seja crente na família, seja crente na sua comunidade de fé, seja crente nos seus negócios. Mantenha-se puro. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. É isso aí que entra, não se contaminar, você não é todo mundo. Ah, Helena, mas custa. Custa. Mas custou mesmo, foi subir o madeiro e morrer por sua causa. E quem vai desfrutar da minha pureza, Helena? Você mesmo. Porque quando você se mantém incontaminado, primeiro, você evita um tanto de bagaça na sua vida. Tanto de problema é evitado quando você anda em pureza. Mas sabe qual que é a consequência? Você verá a Deus. Felizes os pacificadores,
aqueles que promovem a paz. Você é que provoca o barraco ou você é que vem pôr um pano quente? Não. Você é da turma do deixa disso ou da turma... Eba! Circo pegando fogo, traz a gasolina. A Bíblia está dizendo que felizes são os pacificadores, os que promovem a paz, os que se empenham para trazer ao ambiente tranquilidade, querida, na sua TPM. Segura na mão de Deus e vai. A Bíblia diz assim em Romanos 12, 17 e 18, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Helena, mas não é possível. Tem um cara no meu serviço que votou no fulano. No que depender de você, seja uma bênção na vida do querido. Mesmo que ele não tenha a mesma posição política do que a sua. Mesmo que ele seja opositor a você, no que depender... Gente, Judas veio beijar Jesus para trair, e Jesus chamou ele de amigo. Jesus não estava sendo irônico nem hipócrita. Jesus estava deixando claro, o que você está fazendo, Judas, não muda quem eu sou, não muda a minha natureza. Eu sempre vou te enxergar como um discípulo amigo. Eu vou te tratar com a mesma dignidade que eu te tratei no primeiro dia. Seja uma pacificadora. Esses serão chamados filhos de Deus. E finalmente, felizes os perseguidos. E eu vou juntar esses dois aí no final. Os perseguidos e os que sofrem afrontas por causa da obediência a Cristo. Felizes. Meu Deus, quando a gente sofre afronta por ser crente, a gente quer dar uma voadora na pessoa. A gente fica trabalhada na vingança. A gente quer cantar Tem Sabor de Mel. A gente quer, vai lá, Deus, pega eles, frita eles, mata o seu poder, Deus. Ah! Eu sei, eu me identifico, tem hora que eu sinto assim também. Estou pronta não, gente, estou no mesmo processo que vocês, estão todo mundo no mesmo caminho. Caminhando eu vou para Canaã. Estamos juntos. Mas é assim que a gente tem que caminhar. Caminhar. Um passo mais perto do Senhor, outro passo mais perto do Senhor e menos da minha velha natureza. É de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E aqui o texto está dizendo, Jesus está dizendo que nós seríamos perseguidos. Não é surpresa. Que nós seríamos caluniados. Vão mentir, dizer todo mal contra vocês. Está previsto. E um tanto de crente, Deus me abandonou. Deus não me defendeu. Ah! Mas a Bíblia mandou a gente fazer o contrário. Uau! Fui perseguida? Então Jesus está me aprovando. Porque na hora que o mundo estiver batendo nas suas costas e está achando o máximo, desconfie. Desconfie. Porque o espírito do anticristo já está sobre a terra desde quando Jesus ascendeu aos céus. Vocês já começaram a perceber que começou a ter uma intolerância cristã mais declarada aqui no Ocidente? De uns 10 anos para cá, a gente começou a perceber. Mas agora, gente, o pessoal está falando no noticiário. Esses dias me mandaram uma imagem de uma menina, uma âncora de um jornal americano, decepando a cabeça dos crentes. Não me obriguem, eu não sou obrigada a gostar de cristão, eu não acredito nessa palavra, eu não acredito nessa Bíblia, eu não acredito nesse Deus, é um direito que eu tenho. Tenha o direito que você quiser, querida. Queime no inferno. Mas aí a gente fica, ai que absurdo, ai, gente, anuncia a verdade, conta a verdade, você vê alguém falando besteira, tá cego, como um dia você esteve, ore por essa pessoa, Senhor, convence da justiça, do pecado e do juízo, não leve em conta, Senhor, isso que ela está falando, às vezes está motivado por uma decepção com alguma liderança, um escândalo que ouviu, ô Senhor, remove isso, revela a sua face amorosa, misericordiosa, é para a gente orar, gente, e a perseguição te atingiu, se alegre. Quando Pedro e João foram presos, esses dois ficaram felizes demais. Nós fomos presos!
Fomos achados dignos de padecer pelo Senhor. O que foi isso que esses caras experimentaram? Paulo e Silas na prisão fazendo o quê? Então louve, simplesmente louve. Eu sempre gosto de pensar nessa música para Paulo e Silas. Tá chorando, louve, precisando, louve. E o carcereiro? Tá sofrendo, louve. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Gente, literalmente, os caras tinham uma revelação, uma vivência com Cristo, que nós não temos, mas que nós podemos ter. Gente, o Senhor vai permitir que as coisas estreitem. E todas as vezes que as coisas estão estreitando, não é para nos matar, é para nos empurrar para um lugar mais espaçoso. Foi assim no seu parto. Não foi assim no seu parto? Você estava lá bonitinho na barriga de sua mãe. Estava tudo, você tinha tudo que você precisava. Comidinho, escurinho, nutriente, o coraçãozinho da mãe batendo, te dando segurança. Mas foi ficando apertado, apertado, apertado. Você não conseguia mais mexer para canto nenhum. Aí começa um trem te apertar para te expulsar. Imagina, você lá, ai, não quero sair daqui, está tão bom aqui, que isso, que desconforto é esse? Muitas vezes os desconfortos são para nos empurrar para um lugar mais espaçoso. E Deus vai fazer isso com a sua noiva. Ele não vem buscar uma menina, Ele vem buscar uma mulher pronta para o casamento. E aí a gente vai ter que sair desse nosso mimimi, dessa religiosidade aparente, sabe? Desses crentinhos de domingo, de reunião em congresso. Não, vamos ser presos? Bora! Tacar o terror na prisão, vamos pregar para todo mundo. Mas se morrer, estou promovida para o céu mais cedo. Gente, o Senhor quer nos aperfeiçoar, porque esses homens não eram diferentes da gente. Eles eram todos do mesmo material. Então, o que fez Paulo e Silas cantarem na prisão? O que fez Pedro e João se alegrarem? O que fez eles falarem, não, me mata de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu mestre. Paulo foi decapitado. E não era uma ideologia. Sabe por que não era uma ideologia? Tem tanta gente que fala assim, tanta gente de homem suicida, homem-bomba, que faz isso pela religião. Não, eles fazem isso pela promessa de ter virgem no paraíso. De vingar dos inimigos de Alá. Ninguém ia morrer para amar mais os outros. Ninguém ia morrer para falar, não, ele ressuscitou. Nega que ele ressuscitou, não existe ressurreição de morte. Não posso mentir, eu vi, ele ressuscitou. É completamente diferente, não é uma ideologia, era uma certeza. Eles não podiam ir contra a verdade. E eles não podiam deixar de amar, perdoar e anunciar boas notícias. E as pessoas já começam a dizer, cristianismo não serve para nada, os cristãos são isso, os cristãos são aquilo, os cristãos são aquilo outro. Os escândalos vão acontecer com supostos cristãos, com falsos pastores e falsos mestres, bodes transvestidos de ovelhas, e a palavra também nos alerta quanto a isso. Mas a igreja, a noiva, ela está cada dia mais santa, cada dia mais adornada, cada dia mais comprometida e cada dia mais pronta para morrer por amor a Cristo. Não está acontecendo no Ocidente, mas já está acontecendo no Oriente há muitos anos. Irmãos nossos são decapitados, açoitados, torturados, assassinados na hora do culto. Entra um tanto de gente, metralha todo mundo. E eles continuam. A igreja que mais cresce é nos países mais perseguidos. Então aproveite ainda enquanto é tempo, buscando a estrutura e alicerce naquele que é suficiente para te sustentar no dia da adversidade. Às vezes você pensa, mas Helena, será que eu vou dar conta sozinha? Nunca. É por isso que a gente extrai vida dele. Aquele que está enxertado na videira. A seiva da videira parte para nós. Você já reagiu a alguma má notícia na sua vida de um jeito que você falou assim, não, nem parecia que era eu? Já aconteceu isso com você?
Não, nem parece que sou eu que vivi isso. É a seiva da videira te sustentando. Mas isso é encontrado aos pés, nessa conexão. Sai da religião, minha irmã. Para de tentar ficar boazinha na sua própria força. Deixe a bondade de Deus inundar você. Para de amar na sua própria intenção apenas. Ou para se manter boazinha para com os outros. Muitas vezes a gente quer parecer boa para os outros. Não é sobre exaltar Jesus. É para ser aceita pelos outros. Cuidado com isso. Isso vai te desvirtuar. Porque na hora que você precisar de falar a verdade para confrontar alguém, você não vai falar, porque você quer ficar bem na fita. Você quer que as pessoas te amem. É por isso que um falso evangelho tem crescido. Porque muitos líderes querem manter a igreja cheia. Então elas inventam um Deus Papai Noel e elas vendem o coaching. Aprendi. O cara que só vai te empoderar, dizer que você é suficiente. Você olha no espelho e fala, eu posso, eu consigo. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. O coach fala, você consegue sozinho. Coach é maravilhoso. Para te orientar nas suas potencialidades profissionais. Para atuar na área que ele atua. Ele é maravilhoso. Para te deixar consciente das suas fraquezas, das suas áreas de vulnerabilidade, das suas áreas fortes, daquilo que pode ser desenvolvido. Nada contra os coaches nesse aspecto. Mas quando a teologia coaching quer apresentar um band-aid para curar um câncer, deixa eu te dizer, é band-aid para curar um câncer. Só o poder de Deus salva o homem. Não há substitutos para o Evangelho de Jesus Cristo, gente. Mas é uma coisa que a gente gosta de ouvir. Você é linda, você é preciosa, você é amada. Essa parte é gostoso de ouvir. Mas quando fala assim, sai dessa sua vida de pecado, senão você vai queimar. Aí o povo, nossa, que palavra dura. Bendita seja Deus pelos homens e mulheres que continuam levantando a sua voz profética de exortação e chamando para o arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras. Porque onde há arrependimento, há esperança. Onde há arrependimento, há recomeço. Onde há arrependimento, a vida entra. Felizes. Felizes. Feche os seus olhos. Felizes são os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos, porque herdarão o reino dos céus. E felizes os que sofrem afrontas por causa da obediência a Cristo, porque uma grande recompensa os aguarda. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, tua bendita palavra. Nós cremos no Senhor. Cremos que neste lugar onde nós aprendemos com o Senhor a ser pobre em espírito, humildes, pacificadores, perseguidos, injustiçados. Nesse lugar onde nós aprendemos com o Senhor, é o lugar da nossa felicidade. Não uma felicidade que varia de acordo com a circunstância, mas uma felicidade que independe da circunstância, porque está firmada na rocha que é o Senhor. Podemos nos alegrar
mesmo vivendo situações desafiadoras, podemos erguer os nossos olhos esperançosos, porque sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Senhor conhece cada uma das suas filhas aqui. E mais uma vez eu oro por elas. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê a elas um novo olhar sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias. Aquelas que têm sido açoitadas por situações tão difíceis, desalento, angústias. Aquelas que hoje choram. Que o Senhor providencie fortalecimento e alívio. E se ainda não chegou o tempo do alívio, que o Senhor dê a elas, a cada uma delas, a armadura apropriada para essa batalha. Que elas vejam a tua mão amorosa sustentando cada uma delas na travessia desse vale. E que elas sintam como nunca antes a tua vara e o teu cajado. Bom pastor, que o Senhor nos conduza através dos vales, nos mostrando o caminho, nos alimentando, nos dessedentando, e nos trechos que a gente não conseguir andar, que o Senhor nos carregue. Fala com cada uma dessas minhas irmãs hoje, e que a gente busque a felicidade, não a que o mundo oferece, mas aquela que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém e amém.